Ressonância. Olá para você que acompanha a Rádio TV Unicamp no site e nas plataformas de streaming. Eu sou Trícia Tomé e esse é o Ressonância, o podcast do Hospital de Clínicas da Unicamp. Nessa edição do Ressonância, vamos conversar e tirar dúvidas sobre o acidente vascular cerebral, popularmente conhecido como AVC. Nosso entrevistado é o médico neurologista Dr. Wagner Avelar. Dr. Wagner é graduado em Medicina pela Unicamp, onde também fez residência médica em Neurologia e seu doutorado. Ele é um médico responsável pelo Serviço de Neurologia Vascular e pela Unidade de AVC do Hospital de Clínicas da Unicamp. Bem-vindo, Dr. Wagner. É um prazer tê-lo aqui conosco hoje. Eu que agradeço, Trícia, pelo convite. É uma honra estar aqui falando sobre acidente vascular cerebral. Doutor, vamos começar a nossa conversa explicando para os nossos ouvintes o que é o acidente vascular cerebral, conhecido como AVC. Perfeito. Trícia, acidente vascular cerebral é uma condição que ocorre naquele indivíduo que subitamente apresenta um déficit neurológico focal. Então, aquele paciente que está bem, que foi dormir bem e que acordou no dia seguinte, por exemplo, com o lado direito do corpo fraco, ou com uma dificuldade de falar, ou enxergando duplo. Então, esse paciente que subitamente foi dormir e acordou assim, ou mesmo durante o dia, está trabalhando, fazendo os seus afazeres diários e de repente se vê tendo um déficit neurológico focal, esse paciente sim é um paciente que provavelmente está tendo um quadro vascular. O AVC ocorre por dois principais mecanismos fisiopatológicos. O primeiro é quando ocorre a oclusão do vaso, ou seja, o vaso ele se fecha por um coágulo ou por um trombo, que é o acidente vascular cerebral isquêmico, e a gente também tem um outro tipo de acidente vascular cerebral, que é o acidente vascular cerebral hemorrágico, onde tem a ruptura do vaso. Então, só sintetizando tudo isso, o que é AVC? É uma condição que ocorre de maneira súbita, onde o paciente apresenta um déficit neurológico, cuja causa é uma alteração da circulação sanguínea cerebral. E o que causa o AVC, doutor? Quando a gente fala em fatores de risco, né, que levam ao acidente vascular cerebral, Trícia, a gente tem que lembrar que tem fatores de riscos que não são modificáveis. Então, a idade é um fator de risco para AVC que a gente não consegue modificar. Para você ter uma noção, depois dos 55 anos, a cada 10 anos, aumenta, ou melhor, dobra a probabilidade de você ter um evento. Então, se você tem 55 anos, você tem uma probabilidade X de ter um AVC. Depois, quando você tem 65, essa probabilidade já é 2x. Quando você tem 75, é 4x. Então, tem esses fatores como idade, como sexo. Os homens tendem a ter mais AVCs do que as mulheres. Lógico, depois de uma determinada faixa etária, depois dos 80 anos, quem tem mais são as mulheres. Por quê? Porque os homens já foram. As mulheres vivem mais que os homens. E raça, a gente sabe sim que a raça negra, eles têm mais propensão de ter hipertensão de difícil controle, acabam tendo mais AVCs. Os hispânicos tendem a ter mais estenose, mais placa aterosclerótica nos vasos, como, por exemplo, os orientais. Então, a etnia também é um fator de risco não modificável. E nós temos também os fatores, daí sim, de riscos modificáveis. Então, tabagismo, hipertensão, diabetes, colesterol alterado, né? Um tipo de arritmia que é a fibrilação atrial, a obesidade, e sim, fatores como depressão, estresse, ansiedade, também são fatores de risco para ter o AVC. E sedentarismo, perdão. E o sedentarismo sempre, né? Causa um monte de problema aí, né? Não só o AVC. E, doutor, e quais são os primeiros sintomas de AVC? Como que uma pessoa pode desconfiar que está tendo um AVC? Boa pergunta. Existe um jeito muito simples da gente pensar se esse paciente está tendo AVC ou não e levar ele o mais rápido para o hospital. Bom, como eu disse, o AVC, você tem um sintoma neurológico focal. Quais são os sintomas? Quando esse paciente, então, de repente, ele apresenta uma dificuldade
para falar. Quando esse paciente apresenta uma dificuldade, por exemplo, a movimentar um braço ou uma perna, quando ele tem uma fraqueza de algum lado do corpo, quando ele refere que um lado do corpo, por exemplo, está anestesiado, quando tem um déficit de sensibilidade. Alguns pacientes falam que, de repente, tem uma dificuldade para caminhar, eles caminham com uma incoordenação, né? Aquele paciente que, de repente, apresenta um desvio da rima labial para um dos lados. Já ouvi falar. E, por exemplo, aqueles pacientes que não conseguem compreender o que você está falando ou não conseguem expressar o que querem falar, né? Que é o que a gente chama de afasia, um distúrbio da linguagem. Então, quando você está diante, ou quando você está diante de alguma pessoa que está tendo esses eventos e foi de maneira súbita, sim, ele pode estar tendo AVC e tem que correr para o hospital. Existe uma regra, diríamos assim, um modo da gente testar o paciente e ver se ele está tendo ou não AVC com uma sensibilidade muito alta para direcionar para isso. Que você vai pedir para o paciente sorrir, e aí você olha se tem algum desvio da face, né? Se a boca está desviada para algum lado. Você pede para ele levantar os braços ou te dar um abraço, e aí você nota se ele tem alguma dificuldade para levantar um dos braços, e pede para ele repetir uma frase, como o sol está brilhando, o céu é azul, e ver se ele consegue, se ele tem alguma dificuldade na fala e se ele consegue pronunciar isso. Se ele tem algum desses déficits, nesses 3 testes que você fez, corre para o hospital. E dor de cabeça forte, doutor, pode ser um sintoma? Pode, muito bem falado, eu não expliquei aqui, mas sim. Tem uns 2 tipos de AVC especificamente, e principalmente aqueles AVCs que sangram. Existe a hemorragia subaracnoídea, que está associada ao aneurisma que rompe, que o principal sintoma é uma dor de cabeça muito forte. Mas mesmo os AVCs isquêmicos, alguns pacientes, num tipo específico, num mecanismo específico que leva ao AVC, alguns pacientes referem que, olha, doutor, eu tive uma dor muito forte do lado direito da cabeça, nessa região aqui do olho, na região que a gente fala frontotemporal, e depois, doutor, eu evoluí com o outro lado do corpo fraco. Sim, dor de cabeça que não é usual, sim, pode ser um AVC. Foi muito bem levantado por você. Aquele paciente que já tem, por exemplo, enxaqueca, mas tem uma dor de cabeça que é a pior da vida dele, que não tem a mesma intensidade que tinha até então, ou que agora estão características diferentes, ou mesmo a progressão, a duração está maior do que o habitual, corra para o pronto-socorro, que sim, pode ser um AVC. E doutor, essa progressão é rápida? Por exemplo, ele começou a ter uma dor de cabeça forte, até apresentar um outro sintoma, por exemplo, é uma coisa relativamente rápida? Nem sempre. Às vezes, sim, o paciente, por exemplo, tem essa dor de cabeça, a gente vai avaliar, tem um sangramento, mas o único sintoma dele é a dor de cabeça. Então não se prenda, isso é que eu quero falar para os colegas que estão nos ouvindo, não se prenda poxa, eu tô com uma dor de cabeça muito forte, só se eu tiver uma fraqueza no braço que eu vou pro pronto-socorro. Se minha boca ficar torta, né? Não. Vou esperar. Não, se você tem uma dor que é diferente de toda aquela, ou a pior dor da sua vida, vá pro pronto-socorro. Dr. Wagner, crianças também podem ter AVC? Sim, Trícia. Todas as faixas etárias estão susceptíveis a ter acidente vascular cerebral. É lógico que a criança tem uma probabilidade muito menor do que o idoso. Como eu disse, um dos principais fatores de risco que não é modificável é a própria idade. Mas sim, a gente tem AVC na criança, tem AVC em jovem, e jovem eu falo de maior de 18 até 55 anos, e naqueles pacientes acima de 55 anos. É lógico que o mecanismo fisiopatológico ou a causa para cada AVC é diferente. É importante falar, Trícia, que quando a gente fala em AVC, AVC é uma síndrome, é um conjunto de sintomas e sinais, mas a causa do AVC é outra. Se o paciente tem um problema no coração, por exemplo, ele teve um AVC, teve sintomas, teve a fraqueza, mas a causa do AVC, por exemplo, foi uma cardioembolia, né? Então, todas as faixas etárias estão sujeitas a ter um evento com menor probabilidade na criança, com maior probabilidade no idoso, e sim, com fatores de risco ou com processos fisiopatológicos diferentes, com doenças por trás do AVC diferentes. E no caso do AVC, tem algum estudo que associe a fatores genéticos? Sim. Assim, a gente sabe que tem algumas condições genéticas, Trícia, que levam a AVC, tá?
existe um tipo de doença, infelizmente, chama CADASIL, que é uma doença genética dominante, que sim leva a acidente vascular cerebral. A gente sabe, por exemplo, que na criança, aquela criança que tem Down, síndrome de Down, por exemplo, ele tem sim um risco maior de ter um AVC quando comparado a uma criança que não tem a síndrome de Down, que não tem a trissomia do 21. Então, existem condições genéticas que predispõem mais ao acidente vascular cerebral, sim. Doutor, existe um tempo para atendimento de alguém com suspeita de AVC, né, com um AVC, que seja determinante, assim, para que a pessoa não tenha nenhuma sequela, ou que tenha o mínimo de sequela possível, aquela hora de ouro? Excelente pergunta, Trícia. Eu não sei se todos sabem, mas acidente vascular cerebral é uma catástrofe. Acidente vascular cerebral, ele não só deixa o paciente incapacitado, como muitas das vezes esse paciente é aquele que trabalha, que traz sustento para a família e se vê numa cadeira de rodas ou na cama. A dinâmica familiar é toda mudada, né? Esse paciente, às vezes, a casa tem que ser toda adaptada para receber esse paciente. E de 30% a 60% desses pacientes têm depressão. E quando a gente fala em AVC, tem um estudo muito interessante publicado em 1998, que ele fez a seguinte pergunta: olha, o quão ruim é ter um AVC que te deixa incapacitado, que te deixa incapaz de trabalhar, que te deixa numa cadeira de rodas, acamado. Para você, qual foi o resultado, Trícia, para você saber? 46% das pessoas falaram que ter um AVC com essas características é pior que morrer. E olha como é importante, então, a gente falar em tratamento e depois em profilaxia primária. Porque se você está diante de um paciente que tem um AVC, saiba que a probabilidade é maior que ele fique incapacitado do que ele morra. Tá? Então, se esse é o medo geral nosso, poxa, ter um AVC com essas características é pior que morrer, e se tendo AVC a chance de ficar incapacitado é maior do que morrer, sim, a gente tem que fazer uma profilaxia primária muito boa. Então depois nós vamos falar um pouquinho, mas controlar muito bem esses fatores de risco que eu falei para você. E se por acaso esse paciente está tendo um evento, ele tem que correr rápido para o hospital. Por quê, Trícia? Porque hoje, aquele paciente que chega no hospital até as primeiras 4h30 do início dos sintomas, que faz a tomografia, a gente exclui que teve aquele AVC hemorrágico, o sangramento, certo? Sim. Esse paciente, se ele preenche os critérios de inclusão, e lógico, não tem nenhum critério que contraindique, a gente pode dar uma medicação endovenosa que sim, muda a história natural da doença. Para você ter uma noção, a cada minuto que esse paciente teve o AVC e vai se passando, 1,9 milhões de neurônios vai morrendo. Nossa. E quando ele chega muito rápido no hospital, dentro dessas 4h30, no momento é até as 4h30, dando remédio na veia. Depois a gente pode falar de novos tratamentos, o que tem por vir. Esses pacientes, por exemplo, sim, eles têm a chance do trombo desfazer e eles recuperarem muito daqueles sintomas, daquele déficit que ele chegou no pronto-socorro na fase aguda. Sim, existe a chance desse paciente voltar a trabalhar, ter nenhuma sequela ou sequelas mínimas. O quanto antes. Ele correr para o hospital. Como a cada minuto, como eu disse, morre 1,9 milhões de neurônios, muita coisa. O que eu te falo? Aquele paciente chega com 1 hora do déficit, a probabilidade dele ir embora para casa com o tratamento sem sequela, sim, é maior do que aquele que chegou com 4 horas. Sim. Porque de 1 hora para 4 horas já teve neurônio que morreu. O que eu quero dizer? Existe uma janela até 4h30, mas quanto mais rápido ele chegar no pronto-socorro, melhor é para ele em termos de melhor o prognóstico desse paciente quando ao tratamento com essa medicação endovenosa, que é o que a gente fala de trombólise. Isso que é feito para eliminar o trombo, certo? É a trombólise, sim, é com medicação mesmo. Isso, para quebrar, né, o trombo, para fazer a lise do trombo. Isso, é um tratamento trombolítico nos pacientes que tiveram acidente vascular cerebral isquêmico. Tá. Mas também vale, quando eu falo de chegar rápido no hospital, para o acidente vascular cerebral hemorrágico. No acidente vascular cerebral hemorrágico, Trícia, lógico que a gente tem o AVC hemorrágico por pressão alta, a gente tem o AVC hemorrágico porque rompeu um aneurisma, que é o que a gente chama de hemorragia subaracnoídea, a gente tem o AVC hemorrágico porque tinha uma má formação arteriovenosa, mas, dependendo de como ele chega,
da onde a localização também desse sangramento, sim, a gente pode atuar de maneira, por exemplo, cirúrgica, conversando com o pessoal da neurocirurgia, e sim, esse tratamento muito rápido também muda essa história natural. Então, independente do tipo de AVC, quanto mais rápido ele chegar no hospital, sim, melhores são as chances da gente devolver esse paciente com menos sequela ou mesmo sem sequela alguma. Sequela. Doutor, e falando em sequela, a gente falou de algumas já, né? Mas para o pessoal saber, quais são as sequelas que podem ficar após um AVC? Então vamos lá, Trícia. Um paciente que teve um AVC tem um estudo também muito interessante que foi avaliar 6 meses depois as sequelas de um grupo de pacientes que tiveram AVC. E as sequelas foram, 50% deles ficaram com alguma fraqueza de um lado do corpo, depois do AVC. Aproximadamente 30% desses pacientes tiveram uma dificuldade para caminhar sem auxílio, ou seja, de uma bengala, andador, o que seja. 26% desses pacientes tiveram, depois do AVC, um declínio cognitivo, seja uma alteração leve da memória até uma síndrome demencial. 26% dessas pessoas, Trícia, foram institucionalizados. Então, assim, existem essas sequelas e as sequelas são, sim, incapacitantes e o evento, o AVC, de maneira geral, é uma catástrofe se não bem tratado. Doutor, eu tive contato com uma pessoa que disse ter tido pequenos AVCs, o que levou a uma perda cognitiva, enfim. Isso existe? Bom, Trícia, provavelmente você está falando de um paciente que tem um declínio cognitivo de causa vascular. Sim, tem pacientes que têm esse declínio cognitivo e mesmo demência cuja causa é um quadro vascular. Durante a vida, a gente, com o envelhecimento do cérebro, sim, a gente está susceptível a ter microangiopatia, que são pequenos vasos que acabam ocluindo, mas não dá sintomatologia nenhuma. Mas naqueles pacientes que têm os fatores de riscos, como a pressão alta, como a diabetes, que continuam fumando, que é obeso, que tem essa arritmia conhecida como fibrilação atrial, esses pacientes estão mais susceptíveis a ter mais quadros angiopáticos e sim, isso está relacionado a um quadro cognitivo e, como eu disse, demência de causa vascular. Sim, existe essa relação entre o declínio cognitivo, que é a sua conhecida, né, que essa sua colega está tendo, e uma causa vascular por trás. Dr. Wagner, quais são as terapias usadas para tratar o paciente pós-AVC? Ótimo. Então a gente já falou que se o paciente tem um AVC, ele tem que ir rápido para o hospital. Existe esse tratamento trombolítico, que é, isso eu estou falando no Brasil, na rede SUS, sim, que é o tratamento trombolítico com uma medicação que se aplica na veia, que é o RTPA, tá bom? Ou alteplase, a medicação. E pós o AVC, o que a gente faz para esse paciente? A primeira coisa, Trícia, que eu tenho que falar para todos os colegas que estão ouvindo, um paciente que teve um AVC é igual a investigar o porquê ele teve. Como eu disse, existe uma causa que levou aquele AVC. Então, esse paciente que tem um AVC, ele precisa ser avaliado quanto à existência ou não de placa de gordura, de placa de aterosclerose, por exemplo, nos vasos cervicais e nos vasos intracranianos. Às vezes é um paciente, por exemplo, que tem esses fatores de risco, como eu disse, não muito bem controlados, e o que acontece? Forma aqui placa de aterosclerose na carótida interna, e um fragmento dessa placa pode se desprender e ganhar circulação cerebral, ou mesmo placa de aterosclerose intracraniana. Existe a causa mais comum de AVC em jovem, naquele de 18 a 55 anos, é o que a gente chama de dissecção arterial, que pode dissecar a artéria carótida ou a vertebral. E aí também precisa de um estudo de parede, um estudo dos vasos extracranianos e dos vasos intra. Então, qualquer paciente que teve AVC, estudar vasos extracranianos, aqueles vasos que levam o sangue para o cérebro, certo? E os vasos mesmo dentro do crânio que irrigam aquela região, para a gente avaliar se tem alguma alteração nessa anatomia, na estrutura desse vaso que possa levar ao AVC. Depois, nós temos que avaliar o coração. A gente sabe que tem um grupo de pacientes que tem AVC por um trombo que foi originado no coração. O principal exemplo nos idosos é a fibrilação atrial. Mas sim, pacientes que têm, por exemplo,
uma valvopatia, problema na válvula cardíaca, podem também formar trombo na válvula e ganhar circulação sanguínea cerebral. Pacientes que tiveram infarto agudo do miocárdio no passado, que já tem uma área, um músculo cardíaco morto, que formou um aneurisma ali, por exemplo, no ventrículo esquerdo, pode formar um trombo ali e esse trombo se desprender e ganhar circulação sanguínea cerebral. Então, antes de falarmos em tratamento, a gente tem que investigar qual é a causa. Qual foi a causa? Wagner, não, esse é um paciente de 70 e poucos anos que a gente encontrou uma placa de aterosclerose que levou a um AVC. E essa placa causa uma estenose, um estreitamento maior que 70% do volume. 70% do lumen da luz do vaso está comprometida. Esse é um paciente, Trícia, que vai se beneficiar do tratamento dessa placa, seja por uma cirurgia aberta, que a gente chama de endarterectomia, que ele faz um corte aqui na região cervical, vai lá e retira a placa, ou por angioplastia, que ele entra ali pela artéria da virilha, artéria femoral, vai até a carótida onde tem a placa e coloca um stent, que parece um bob de cabelo, que esmaga a placa e o fluxo volta a ficar normal, né? E aí diminui o risco de um fragmento dessa placa chegar no cérebro. Bom, não, esse paciente, Trícia, na verdade o que a gente viu é que ele tem a fibrilação atrial. Pacientes que têm fibrilação atrial, Trícia, são pacientes em que o coração em um determinado momento, entre aspas, ele treme, ele não bate direito, e aí, como o sangue não circula adequadamente na câmara cardíaca, pode formar um coágulo. E aí o que a gente vai dar para esse paciente? Um anticoagulante. Então, primeiro a gente tem que determinar qual é a causa. Infelizmente, em crianças, uma causa comum de AVC, por exemplo, é anemia falciforme. E aí é uma criança que sim, tem que ser acompanhada pelo hemato, tem que fazer Doppler transcraniano seriado para ver se por acaso necessita ou não de hemotransfusão para diminuir esse risco de evento. Se esse paciente tem, por exemplo, uma vasculite do sistema nervoso central, que é uma inflamação do vaso, a gente precisa tratar essa vasculite para diminuir a probabilidade dele ter um evento. Então, assim, o que a gente precisa? Primeiro, depois do AVC, investigar esse paciente do porquê ele teve o evento e aí sim, dar melhor tratamento possível para evitar um novo evento. Certo? Esse paciente pode passar por um procedimento cirúrgico, se ele tem uma placa maior que 70 numa carótida, pode às vezes também passar por um procedimento cardíaco, às vezes ele tem lá endocardite, às vezes ele tem uma ruptura da válvula, né? Ou ele tem uma estenose da válvula mitral muito importante. Tem um grupo de pacientes que vai se beneficiar não de tratamento cirúrgico, mas sim de um controle rigoroso da pressão arterial, se ele é hipertenso, e aí todo paciente que tem AVC que tem pressão arterial muito elevada, necessita de um tratamento até agressivo com relação à pressão. A gente não pode permitir uma pressão lábil, a pressão tem que estar muito bem controlada. Um paciente em diabetes, esse paciente tem que controlar muito bem a diabetes. Um paciente que é obeso, que é sedentário, ele tem que perder peso, ele tem que fazer atividade física regular. Um paciente que tem a fibrilação atrial, como eu disse, ele tem que tomar um anticoagulante. Então existe sim vários tratamentos para diminuir essa profilaxia secundária nesse paciente que teve AVC, mas é mandatório saber qual foi a causa que levou ao evento. Então, tem alguma coisa que a gente possa fazer para evitar o AVC? Excelente pergunta de novo, Trícia. Tem sim. A gente tem que controlar esses tantos fatores de risco que eu tenho falado agora aqui para vocês. Porque, Trícia, tem um estudo que chama Interstroke, inicialmente publicado em 2010, depois um outro Interstroke 2, publicado em 2016. O Interstroke, publicado em 2010, foi uma pesquisa e avaliação em 22 países. E olha que interessante, Trícia. Se nós controlarmos todos os fatores de riscos modificáveis, imaginemos que você, Trícia, é uma moça que fuma, uma moça que tem pressão alta, que tem diabetes. Se a Trícia controla muito bem a pressão alta, muito bem o diabetes, a Trícia para de fumar, faz atividade física, quanto, Trícia, que você acha que a gente reduz a probabilidade de um evento? Chuta. Reduzindo tudo isso? É. Não sei, 60%? Ótimo, 50%. Você chutou bem. Mas segundo esse estudo, Interstroke, a gente reduz a probabilidade de um evento em 90%. Nossa. Então, assim, o que a gente pode fazer? Você, eu e todo mundo.
controlar muito bem os fatores de risco e atividade física. E fazer sempre check-up, acho, né? Para ver isso de pressão, de coração, né? Acho que isso faz parte Perfeito, não, perfeito. Para tudo, na verdade, mas ajudaria muito no Perfeito. Isso é fato. Quanto mais cedo a gente detectar que esse paciente está hipertenso ou que ele está diabético, lógico, a gente pode atuar mais precocemente e sim, diminuir a probabilidade dele ter alguma consequência para aquela doença ao longo do tempo. Dr. Wagner, no HC da Unicamp, quais são os tratamentos adotados para pacientes com AVC? Ótima pergunta, Trícia. Aqui no Hospital de Clínicas da Unicamp, é um hospital onde a gente tem neurologia 24 horas, 7 dias da semana. E sim, a gente faz esse tratamento trombolítico nesses pacientes que chegam na fase aguda. É importante ressaltar que não é só o tratamento trombolítico, Trícia, que muda a história natural desse paciente. É lógico que esse paciente que chega no hospital com AVC muito rápido, se ele chega dentro das primeiras 4 horas e meia, esse paciente sim tem o benefício de receber o remédio. Quando comparado a pacientes que não receberam o remédio na mesma hora, quando a gente vai avaliar a incapacidade mínima ou ausência de incapacidade, esse grupo de pacientes que receberam o remédio, quanto à incapacidade, esse desfecho foi muito melhor no grupo que recebeu o remédio. Mas o que eu quero passar para os colegas, o que eu quero passar para quem está nos ouvindo, é que, independente do tratamento trombolítico, se esse paciente chega no pronto-socorro nas primeiras 24 horas, sim, o tratamento quanto à pressão arterial, um tratamento quanto à temperatura, um tratamento para avaliar se esse paciente está tendo ou não hiperglicemia, também muda a história natural desse paciente. Aquele paciente que a gente tem um controle mais rigoroso desses parâmetros, que ele fica numa unidade monitorada, com acompanhamento da enfermagem, da equipe médica, comparado com aquele paciente que não procurou pronto-socorro, ou que procurou e não teve esse tratamento, sim, o desfecho depois de 3 meses também é diferente. Então, quando eu falo que até 4 horas e meia, a gente tem um a mais, a gente tem um plus para dar para esse paciente. Mas, independente dele chegar dentro das 4 horas e meia ou não, esse paciente sim merece ser muito bem tratado, que esse paciente lá na frente vai ter menos incapacidade. Então, o que a gente tem? A gente tem para oferecer para esse paciente, se ele chega nessa fase, dentro das 4 horas e meia, esse tratamento com trombolítico, né, com o RTPA, que é o nome do remédio na veia, mas se ele chega depois das 4 horas e meia, a gente também tem o que fazer. A gente tem que controlar muito bem a pressão, muito bem a glicemia, controlar a temperatura. Isso a gente também oferece, isso também muda o desfecho do paciente. Doutor, pensando que a gente tem neurologista, né, 24 horas, 7 dias por semana, como que o paciente pode chegar até nós? Bom, é isso que você falou, né, Trícia? Aqui a gente é um hospital onde a gente tem uma neurologia atuante no pronto-socorro. A gente atende pacientes que chegam no pronto-socorro por problemas neurológicos 7 dias na semana, 24 horas. Como que esse paciente que tem uma suspeita de AVC pode chegar ao nosso pronto-socorro? Primeiro, para uma procura espontânea. Aquele paciente que teve um AVC que o familiar trouxe, ele vai ser atendido, vai ser acolhido por nós, e se merecer o tratamento com relação ao trombolítico, se ele preenche todos os critérios de inclusão, nenhum de exclusão, ele vai receber o remédio. Independente disso, esse paciente também chega para nós via SAMU. Vale ressaltar que o SAMU é um grande parceiro, o SAMU é aquele grupo, né, que atua na emergência médica na cidade de Campinas, e o que é interessante é que eles, reconhecendo que o paciente pode ter um AVC, eles já notificam a gente se está na nossa área de referência e traz esse paciente para nós. E muitos desses pacientes que recebem o tratamento dentro da janela, sim, o principal responsável pelo sucesso desse tratamento é o SAMU, que trouxe rápido. E muitas das vezes também, né, as procuras espontâneas também vêm, e os familiares, alguns estão muito de parabéns, porque percebem e falam, pode ser um AVC e já traz, que é isso que tem que fazer. E o terceiro modo para que esse paciente chegue são os pacientes que estão nas cidades ao redor da Unicamp, onde nós somos referências, como Águas de Lindóia, como Paulínia, como Jaguariúna, como Arthur Nogueira. Tem uma série de cidades que respondem pela DRS-7, e se eles têm a suspeita, sim, via regulação, o CROSS, esses pacientes também são encaminhados para nós. E é importante a gente falar, né, que se for o familiar levando, alguém levando um paciente com suspeita, é importante falar isso na hora que chega no hospital, né? Sim. Até antes da triagem, assim, para saber. Sim, perfeito. Perfeito, porque uma vez suspeita de acidente vascular cerebral,
esse paciente é logo encaminhado para emergência e já é logo chamado a neurologia, a equipe de enfermagem já está treinada para pegar 2 acessos venosos, para a gente começar a colher os exames, para levar ele para tomografia, então é muito importante. Como eu disse, a cada minuto morre 1,9 milhões de neurônios. Então, quanto mais rápido a gente atender esse paciente, melhor é para ele. Cada minuto vale muito, né? A verdade é essa. Dr. Wagner, a rede pública de saúde da nossa região aqui de Campinas, ela está preparada para atender um paciente que sofreu AVC ou ainda falta muito para... Não, eu acho que está preparado sim, Trícia. A gente tem 4 hospitais e os 4 hospitais estão sim dedicados e tem uma equipe para tratar acidente vascular cerebral. Quando a gente fala em trombólise, o Ouro Verde e o Hospital de Clínicas da Unicamp fazem, né, a trombólise. A PUC, o Celso Pierro também e o Mário Gatti também. Eu acho que esses 4 hospitais estão sim aptos a tratar o paciente com AVC. Eu acho que o grande gargalo é o paciente chegar até lá. Eu acho que as UPAs e pacientes que estão nessas cidades ao redor, o que a gente tem que fazer é um treinamento de educação continuada para que identifiquemos mais rápido, mais precocemente aqueles pacientes que estão tendo para se encaminhar o mais rápido possível para essas 4 unidades que sim tratam acidente vascular cerebral. Inclusive de informar a população, né? A reconhecer os sintomas e correr para um... Isso é fundamental. Doutor, e depois da trombólise endovenosa, apareceu mais algum tratamento? A gente tem alguma novidade vindo por aí? O que o senhor espera disso? Excelente pergunta. Quando eu falo, Trícia, a respeito do tratamento trombolítico, eu estou falando que é ofertado no SUS, né? A gente está aqui no HC da Unicamp, o que o SUS paga, qual é o tratamento que ele oferece no paciente com AVC isquêmico que chega na fase aguda? Sim, trombólise endovenosa com RTPA ou alteplase. Porém, a gente tem outros tratamentos, sim, e que devem ser incorporados no SUS agora, no final de 2022 ou em 2023, que é a trombectomia. Naqueles pacientes, Trícia, que tiveram AVC isquêmico, que tem a oclusão no vaso, naquela artéria cerebral, no seu ramo proximal, esses pacientes se beneficiam da trombectomia mecânica. O que é isso, Wagner? É o seguinte, esse paciente que chegou no pronto-socorro depois das 4h30, ou mesmo que chegou antes, que tomou o remédio na veia e não melhorou, mas tem aquela oclusão nesse ramo proximal desse vaso, esse paciente se beneficia de nós entrarmos com um device, com um aparelho, também aqui pela virilha, pela artéria femoral, vai lá no vaso que está ocluído, no trombo, e a gente pode, por aspiração, aspirar o trombinho, ou a gente coloca um stent, esse stent, sim, retira o trombo, que é a trombectomia mecânica. Esse é um tratamento que, sim, aqui no Brasil, os hospitais privados já dispõem dessa técnica, desse tratamento. Lá fora, sim, vários hospitais também já fazem, inclusive os públicos, e a gente teve um estudo publicado em 2020, o Resilient, é um estudo que foi publicado numa revista de alto impacto, na New England Journal, o HC Unicamp participou, e a gente mostrou que no serviço público de saúde, aqui na Unicamp, como na USP Ribeirão Preto, no Hospital Geral de Fortaleza, foram todos os hospitais públicos, sim, é factível fazer esse tratamento com ótimos resultados. Ótimo. A gente tem um NNT, o NNT a gente utiliza para ver o quanto de pacientes tratados que eu vou ter esse benefício. Para você ter uma noção, Trícia e colegas, quando eu falo naquele paciente que está com sepse e eu dou um antibiótico, eu preciso tratar 4 pacientes para evitar uma morte, tá? Que é um NNT muito, muito bom. Tá. Quando a gente fala nesse tratamento da trombectomia, nessa oclusão proximal, eu também preciso tratar 4 pacientes para um deles sair sem sequela ou com sequelas mínimas. O que eu estou te contando? Que é um tratamento, sim, revolucionário. E esse paciente essa oclusão proximal, Trícia, são os pacientes que vão ficar mais sequelados. Então tá por vir, a gente tem um estudo que foi publicado na revista de alto impacto, que mostrou que é factível no SUS,
e, sim, também muda a história natural da doença. Dr. Wagner, a gente está chegando no final da nossa conversa. Eu queria saber se tem alguma mensagem que o senhor gostaria de deixar para os nossos ouvintes, ou se o senhor gostaria de acrescentar mais alguma coisa, né? Lembrando que o nosso objetivo é sempre informar a população para que saiba como agir, né? Saiba identificar, nesse caso, e procurar o hospital mais rápido possível. A mensagem que eu tenho que dar para os colegas é o seguinte: primeiro, a gente tem que fazer uma profilaxia adequada. A gente tem que controlar muito bem os nossos problemas de saúde, a nossa hipertensão, a nossa diabetes. A gente tem que fazer atividade física. Como eu disse para você, Trícia, se a gente faz tudo isso muito direito, a gente diminui o risco de AVC em 90%. Então essa é a primeira mensagem que eu quero passar para os colegas que estão nos ouvindo. Vamos sim controlar muito bem esses fatores de riscos para a doença cardiovascular. Se você tem um medo de ter AVC, sim, você tem que controlar. É um paradoxo ter medo de ter AVC e não controlar adequadamente esses fatores de risco. A segunda mensagem é que AVC é uma catástrofe, mas tem tratamento. Então, eu costumo brincar que, assim, existe aquele ditado, né? O seguro morreu de velho. Eu acho que é melhor a gente pecar sempre por excesso. Se por acaso vocês estão diante de alguém que possa estar tendo um AVC, corra o mais rápido para o hospital, que sim, esse paciente pode, chegando rápido ao hospital, ser tratado de uma forma com medicações, que existe uma janela para isso, e eles podem sim voltar ao trabalho sem sequela e ter uma vida normal. Então as mensagens são: controle muito bem os fatores de risco e, na suspeita de um AVC, corre o mais rápido possível para um hospital, para um pronto-socorro. Dr. Wagner, quero te agradecer pela presença, pela aula que o senhor deu aqui, foi ótimo. Acho que todo mundo se beneficia, né, sabendo um pouquinho aí sobre o acidente vascular cerebral. Então, muito obrigada pela participação e espero revê-lo em outros episódios nossos aí. Eu que agradeço, Trícia. É sempre um prazer para mim falar sobre AVC, porque eu acho que a população tem que saber que existe tratamento, e eu estou à disposição, quando você quiser, para a gente conversar sobre qualquer outro tópico em neurologia. Obrigado. Esse foi o Ressonância, o podcast do Hospital de Clínicas da Unicamp, em parceria com a SEC Rádio e TV Unicamp, para falarmos sobre saúde, bem-estar, qualidade de vida e outros assuntos da área médica que impactam a vida das pessoas. Trabalhos técnicos de Otávio Silva. Acompanhe os nossos canais de comunicação no portal unicamp.br, no site do HC em www.hc.unicamp.br e nas nossas redes sociais. Obrigada pela companhia e até o próximo programa. Ressonância. Saúde, bem-estar e qualidade de vida. O podcast do Hospital de Clínicas em parceria com a Secretaria Executiva de Comunicação, Rádio e TV Unicamp.